Estamos começando mais um Aldeia Cast, eu, Rodrigo Becker, meu amigo Marco Leite, como sempre aqui nos estúdios da Six, começando mais um episódio que tem o apoio da Six e da Prefeitura de Canoas. Está acontecendo, está avançando, e Canoas segue avançando também na proteção contra cheias com obras em andamento que já mostram resultados importantes do trabalho da Prefeitura em diferentes regiões da cidade. Os trabalhos nos diques de Niterói, Mato Grande, Matias Velho e Rio Branco já avançam significativamente, reforçando a segurança das áreas estratégicas. Ao mesmo tempo, o Muro da Cassol entra em fase de conclusão e deve ser a primeira grande obra de proteção contra cheias entregue no Rio Grande do Sul, desde a enchente de 2024. É um conjunto de ações que fortalece a cidade, aumenta a capacidade de resposta diante de eventos extremos e traz mais tranquilidade para quem vive nos bairros mais atingidos. E quem quiser acompanhar de perto cada avanço pode acessar o portal da reconstrução pelo endereço reconstrução.canoas.rs.gov.br e conferir o andamento das obras em tempo real. Está acontecendo, está avançando, Canoas segue em frente. Nosso convidado de hoje, Jânio Furquim, secretário de Obras de Nova Santa Rita. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos bater um papo aqui sobre o que está acontecendo lá na cidade. Lá a gente já entrevistou o prefeito esses dias, né? Um dos primeiros episódios foi com o prefeito de Nova Santa Rita, o Rodrigo Batistella. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Queria conversar contigo assim, para começar. Sei que não é uma obra da prefeitura, mas ali em Nova Santa Rita está acontecendo toda aquela reformulação do acesso à cidade. Podia contar para a gente como é que está aquilo ali? Não é uma obra do DENIT, governo federal, tudo. Mas como tu está acompanhando de perto e certamente tem impacto lá na cidade, queria que tu contasse para nós como é que está ali, Juliano. E é importante dizer isso aí também, que é o seguinte, que pela estrutura da obra e o entorno deve ter uma contrapartida da prefeitura também, né? A gente queria esclarecer exatamente quanto tem de investimento, essas coisas que a cidade pode colaborar com uma obra que é federal, mas que está correndo e bastante, né? Está bem adiantada, né? Claro. Agradecer aqui a oportunidade ao Rodrigo, ao Marco, por ter nos convidado, tá podendo falar um pouquinho do nosso trabalho. Essas duas obras, vamos dizer que são duas, né? Porque Sim. são dois acessos. Os dois acessos estão viadutos, sendo construídos. São um dos maiores investimentos da cidade, né? Hoje, em torno de 200 milhões de reais de investimento. E a gente tem um orgulho muito grande que é uma empresa de Nova Santa Rita que está fazendo, que é a Porto Beton. Eles são especialistas em pré-moldados, mas também trabalham nessas áreas de obras viárias para a CCR. Fazia 2 anos que a gente esperava essa obra já era para estar pronta em fevereiro de 2023. O prefeito Rodrigo Batistella teve que, inclusive, ir ao Ministério Público Federal para que acontecesse. A gente foi diversas vezes até a NTT, reunião com a presidência. Sim, acompanhei um tempo atrás, quando trabalhava no Diário de Canoas ainda, então faz mais de 5 anos que eu saí, essa luta já é mais antiga. Dessas reuniões da NTT para que a obra fosse adiante, né? Uma concessão ali, né? A CCR precisava fazer e tudo, então teve todo um jogo de eu sempre articulação, digo, para quando acontecer a obra. Com certeza, até porque quem está pagando aquela obra é o usuário da rodovia, porque todo o plano de investimento da rodovia, a tarifa está cobrindo isso. Em cima dos pedágios. É feito em cima dos pedágios. Então, né, não existe benemerência aqui de nenhuma concessionária. Né? O próprio usuário da rodovia está pagando e a gente cobrava exatamente isso, porque o pedágio estava em dia, não tinha gratuidade no pedágio. Sim, né? tá pingando. Isso, e a gente teve uma discussão também a respeito de qual modelo do viaduto que ia ser feito. Porque se a gente for pegar, por exemplo, municípios que fizeram viadutos, pegar um exemplo aqui de Canoas, por exemplo, aquele viaduto da Boqueirão, que é onde a cidade passa por baixo e a rodovia passa por cima. Aquilo divide, né? O morador, para atravessar a rodovia, tem que pegar 2, 3, 4 sinaleiras, às vezes, para poder evoluir. Então, a gente batalhou por aquele modelo ali, que é onde o morador da cidade ele passa por cima da rodovia, ou seja, une a cidade novamente. Evita semáforos, une a cidade era dividida, né, lá do sul e lá do norte pela rodovia, agora tu está unificando novamente a cidade, então isso é um símbolo também para a própria cidade, e a rodovia passa por baixo, então isso foi um investimento muito maior, tem muito mais custo, obviamente, né, e isso foi uma batalha também, principalmente do prefeito Rodrigo, que ele era secretário de Desenvolvimento Econômico à época, e ele cobrava exatamente isso, e sobre também a posição dos viadutos, de eles serem nas duas entradas da cidade, que a princípio eles queriam que fossem em outros locais, né? Um pouco mais para frente, enfim. Que não ia unir a cidade, né? Então hoje a gente tem isso.
A gente tem uma discussão com a comunidade, porque na entrada da Santa ali, que é a Santa que leva o nome da cidade, né? A cidade leva o nome da Santa, aliás, e ela vai ficar bem no meio daquele viaduto. Então a gente tem uma discussão, até o padre Charles lá, que tomou posse semana passada na paróquia Santa Rita de Cássia, ele fez um plebiscito, justamente para ver a opinião da comunidade, se a Santa fica lá, se mudam de lugar, enfim, porque quem passa na rodovia vê aquela bela imagem, né? Sim. Tem uma Santa Aparecida em Farroupilha que fica bem no meio da ferrovia, né? Da ferrovia não, da rodovia. Da rodovia. E a gente teve uma conversa com a concessionária, inclusive, para ter passeios ali, e uma escadinha justamente para ter acesso à Santa. Muitas pessoas vão lá, botam velas, fazem suas orações, enfim. É um símbolo da cidade. Importante que as pessoas possam ter acesso. Isso, né? Então... Mas a ideia é manter ou tirar? A ideia é manter ali. Nós estamos conversando com as pessoas, né? O padre fez um plebiscito para daqui a pouco uma outra alternativa. Mas a princípio ela vai ficar bem ali. Não vai ficar... A gente tinha uma expectativa que ela ficasse enterrada, né? Que a rodovia ficasse muito alta. Exato. E ela aconteceu ali em Porto Alegre, tem na Perimetral, tem uma igreja na Bento Gonçalves com a... Agora não lembro, não. Parício Borges, eu acho que é ali. Que aconteceu isso, o viaduto passou do lado da igreja, muito alta, a igreja fica só vê a parte só a cruz da igreja em cima. Sim. E a igreja que é bonita, um prédio antigo, isso meio que sumiu na configuração ali. Mas essa obra ela é emblemática para a cidade, porque, como eu disse, ela está unindo a cidade, vai melhorar muito a nossa mobilidade urbana. E a questão dos acidentes, né? Porque ali é uma entrada ruim de fazer, né? Eu acho até pior a saída de Santa Rita para quem pega a 386 do que a entrada, mas igual, as duas davam muito conflito de acidente ali, porque tu sai direto em cima da pista de rolagem, né? Não tem um caminho para tu ganhar velocidade, entrar de volta, né? Eu ia falar exatamente isso agora, porque muitas vidas se perderam ali naquele cruzamento. Sim. Muito. Inclusive tem uma reunião, foi uma reunião um pouquinho intensa, que quando não se cumpria o prazo da obra, né, para se iniciar a obra, o prefeito ainda foi bem categórico, o pessoal da concessionária, que foi mudado depois a direção. Ele disse, olha, cada pessoa que se acidentar ali, cada vida que foi perdida vai para tua conta. Sim. Né? Porque é uma coisa que não faz sentido. Não, né? Elas foram incluídas naquela concessão porque era um problema real. Né? Aquele acesso foi pensado muito tempo atrás, né? Quando a rodovia foi duplicada, com Nova Santa Rita era um bairro pequenininho. Sim, não era... E antes de duplicar, quando ainda não era nem uma cidade emancipada, né? Sim. Já era um problema, né? Já era. Como a rodovia da morte. Exatamente. Aí quando teve a concessão, se incluiu, isso aqui é uma prioridade, tem que botar. Então, eu acho que a concessionária, na verdade, aí ela fez um grande empurra com a barriga, né? De barriga eu entendo um pouquinho, posso falar. É verdade. É verdade. Empurra com a barriga esse troço quanto deu. Porque, olha, nós tem que fazer, né, tia? Esse troço estava na concessão. Uma outra questão da cidade também, né? Que a gente estava falando com o prefeito outra vez, uma cidade com esse polo logístico muito desenvolvido. Mas também tem uma zona rural forte, né? Que eu acho que aí entra mais na tua área. E como é que está a questão das ruas das avenidas, o escoamento aí, da mobilidade, escoamento da produção no interior, que carece de asfalto, às vezes esse patrulhamento, enfim, né? Nem tudo dá para soltar, porque está muito grande, enfim. Pensar que eu sou um frequentador de Morretes durante muitos anos, tenho amigos particulares lá, e de vez em quando eu vou. Bonito lá, eu gosto. É um lugar lindo, mas ainda de difícil acesso, né? Cada vez está melhor. A gente nota que as coisas, mas ainda tem muito chão batido, né? E principalmente mais próximo de Morretes, né? Sim. A gente quer... Porque Santa Rita, quer ou não, é uma cidade bem nova, né? Há pouco tempo ela vai fazer 30 anos, né? Fez agora, 34. Fez 30 anos, né? E aí é o seguinte, é uma cidade que vocês pegaram do zero, né? E tu chegou bem depois, né? Sim, cheguei... Na verdade, eu trabalho em Santa Rita desde 2016. Em 2017. Iniciei em janeiro de 2017 na Câmara de Vereadores. Eu era diretor da Câmara. Convite do pessoal, e desde lá trabalho no município. Lá já vai fazer quase 10 anos, a gente vai ficando velho, né? Mas assim, Marco, Santa Rita, se a gente somar o território de Canoas, Esteio e Sapucaia, em termos de território, Santa Rita é maior. Então olha o tamanho, né, a dimensão que tem o município e a dificuldade que é isso de tu manter realmente essas vias patroladas, conservadas, né, para escoamento da produção. A gente já asfaltou, desde o início da gestão do prefeito Rodrigo Batistella, 24 quilômetros. Na primeira administração dele, ele prometeu 10. A gente fez mais do que o dobro. A gente tem
projetado para fazer mais 15. Porque, se tu voltar um pouquinho antes no tempo, Santa Rita tinha ruas no centro que não tinham asfalto. Né? Então a gente foi aos pouquinhos fazendo aquelas que são prioritárias, vias que tem trânsito de ônibus, né, que são vicinais, fomos fazendo. Chegamos lá no Morretes, fizemos a rua que tinha o antigo posto de saúde, né, fizemos a rua da Prainha, todo mundo ia lá, pavimentamos também. O pessoal estava realmente descrente na questão da pavimentação, porque tem uma distância muito grande entre o microfone e a realidade, né, o que o gestor promete e o que ele efetivamente consegue entregar. A gente, graças a Deus, quando eu assumi a secretaria, a gente fez 25 quilômetros de projetos. Primeira coisa, o Marco, né? A gente trabalhou junto na Prefeitura de Canoas, fomos colegas. Isso. Na administração pública, o primeiro passo é ter o projeto, antes mesmo de ter o recurso. Né? Até porque se tu não tiver projeto, tu não consegue gastar o recurso, muito menos captar. Então a gente fez um projeto de quase todas as ruas da cidade, né? Na área urbana, e começamos a pavimentação. A gente fez também pavimentações nas áreas rurais, Estrada do Itapuí, enfim, então, tudo obras que a gente capta recursos através do governo do estado, estamos sempre ligados à captação de recursos do governo federal, mas hoje a gente tem em torno de 170 quilômetros de estradas não pavimentadas, que a gente chama que é estradas de chão. Que precisa dessa manutenção permanente. Ainda vocês sofreram, né, em 2024... Com certeza, com a enchente. Que prejudicou muito. O que foi feito foi destruído, né? Ou Sim. prejudicado, né? No ano passado foi um ano que a gente trabalhou muito na reconstrução financeira do município também, né? E na questão estrutural. Levantamos muitas estradas, a gente levantou a cota justamente para que as pessoas daquelas localidades não fiquem ilhadas, né? Quando a gente consegue, problemas pontuais a gente consegue resolver, levantamos as estradas, patrolamos todas, agora recebemos mais uma patrola nova, uma emenda do deputado Marcon, recebemos uma patrola nova, então já tinha uma, agora tem mais outra nova, então isso dá capacidade do município de estar sempre prestando esse serviço de patrulhamento, deixando em via. As duas patrolas, propriedade da prefeitura. Sim, sem terceirização. Sim. Funcionários públicos também. Isso. Então, o funcionário público ele conhece a cidade, né? Sim. Não vem um terceirizado até ele conhecer a cidade, se ambientar. O funcionário público ele tem, sabe lá que na frente da casa do Rodrigo tem que deixar um pouquinho mais alto porque o carro dele é mais baixo. Já fez aquilo tantas vezes, o cara já tem a manha, como se diz, né? Com certeza. Apesar da grande extensão territorial que tu falou, que é maior que 4 cidades aqui, né, juntos, Santa Rita ainda tem aquela coisa muito intimista, né? Todo mundo se conhece, né? Esse é um diferencial da nossa cidade, que tu conversando com as pessoas, vamos chamar assim os nativos, né, que são de lá, isso é um orgulho para eles, e essa é um conflito que a gente agora vai fazer a revisão do plano diretor, né, no próximo mês vamos dar hora de início, e esse é um diálogo que a gente tem que fazer com a sociedade, porque Santa Rita está crescendo muito, se desenvolvendo, mas as pessoas da cidade também apreciam muito esse ar do interior. Uma cidade que tu tá ali, a gente tem os melhores índices de segurança da região metropolitana. Sim. Tu tá perto, tu tá a 15 minutos do aeroporto, tu tá perto de grandes cidades, shoppings, enfim, e tu tá no meio não vou dizer praticamente, às vezes tu tá no meio do mato, como se tu estivesse no interior, num sítio, numa chácara, onde tu tem uma qualidade de vida e realmente, aí tu conhece todo mundo, tu conhece o dono do mercado, tu conhece o açougueiro, tu conhece a moça da padaria, então... isso é gostoso da cidade, e aí justamente eu digo na questão da revisão do plano diretor para que a gente consiga crescer com sustentabilidade econômica e social e que a gente consiga manter as qualidades da nossa cidade, né? E fazer as pessoas entenderem que tu pode trazer um shopping para tua cidade. Sim. É uma série de coisas que vocês ainda dependem muito das cidades vizinhas. Eu falo mais Canoas, que é a cidade mãe, né, digamos, né, que foi quem foi que Nova Santa Rita foi segundo distrito durante muito tempo, né? Sim. E, por exemplo, você hoje já tem um atendimento médico melhor, uma policlínica que botaram lá, que tem atendido a população, inclusive gente de Canoas, né? Exatamente. Então, esse tipo de coisa, vocês conseguem convencer a população que é preciso ter? Não, esse dia eu até comentei, né?
fizeram toda a publicação, se for analisar as redes sociais da prefeitura lá, quando a gente anunciou agora a Shopee, que veio para Santa Rita, se tiver 10 comentários, 7 é dizendo tá faltando agora o hipermercado, um atacadão. As pessoas sentem essa necessidade de evolução, né? Mas a gente já tem, por exemplo, lá várias lojas, Lebes, Colombo, enfim, várias lojas estão indo para Nova Santa Rita porque estão vendo, por exemplo, agora a gente tem a rede Notre Dame lá também, que abriu uma escola. Né? Há uma negociação entre o empreendedor de um loteamento e o pessoal do La Salle. Então, assim... E teve a gente falou antes dos condomínios logísticos, mas também tem um crescimento exponencial dos condomínios residenciais, né? De médio e alto padrão, inclusive por conta disso que tu falou, é próximo de tudo, o cara em 15, 20 minutos está no aeroporto. Sim, tem amigos que tem... É mais fácil tu morar ali daqui a pouco do que morar na zona sul de Porto Alegre, sabe? Para quem usa avião e não sei o que mais. Isso é uma tendência, né? Gravataí, eu moro lá também, a mesma situação, os condomínios de alto padrão, para quem pega a freeway vai direto. Ali o cara pega 386, 448 ou 116, está em Porto Alegre mais rápido do que da Zona Sul, né? Que tem que enfrentar a sinaleira e tudo mais. Mas é um desafio, eu acho que manter a cara da cidade, esse jeito, né? Aquele toque do interior, né? Sim. O rural que a gente fala, né? Sim, a gente tem lá uma atividade muito legal, que é do iniciativa do secretário de Cultura, lá o Wagner, que é o Domingo no Parque, né? Que vai artistas, enfim, aí tem a questão do desenvolvimento econômico, né? Os food trucks, enfim. E aí eu convivi muitos anos aqui em Canoas e tu vê o tipo de público, né? Que vai nos eventos, quando a gente analisar o público que é aqui, que vai lá, né? Lá chega as famílias lá, pai, mãe, filhos, todo mundo de mão dada, leva um cooler, enfim, cadeira, se sentam, eles vão como se fosse acampar no parque, né? Que a gente é tradicionalista, a gente Claro. já conviveu com o tradicionalismo. Incrível, durante esses anos todos eu não conheço o parque. O tu não sabe o que tá perdendo. É lindo, é bonito mesmo. Então é uma falha que é exatamente isso, trazer o público, né? Essa raiz nativista que tem em Santa Rita, né? A distribuição da chama esse ano vai ser em Nova Santa Rita. Vai ser em Nova Santa Rita, lá o pessoal da associação está alinhando com a Márcia Monteiro do MTG, vai ser lá. Vai ser uma oportunidade de conhecer o parque. Não, vou levar de arrasto lá. É um parque muito bonito. É bonito. Isso precisa de estrutura, né? Bem equipado. Sim, sim. A gente fez todo calçado até lá hoje, né? Por exemplo, ainda bem que tu tocou nesse assunto, aquela rua não era pavimentada. Não. Até 2020 aquela rua não tinha pavimentação. Sim. No centro da cidade, né, a rua da Policlínica, Sim. não tinha pavimentação, tinha só no início, né? Sim, eu me lembro bem, né? A gente chegava no centro, saía ali 500 metros do centro, já não tinha mais asfalto, né? Então, assim, a gente terminou toda aquela pavimentação, né? Até o parque, hoje tu entra e sai no parque tudo calçado, né? Sim. A população tem uma ansiedade, todo mundo quer ver a sua rua pavimentada, né? Mas diante da realidade que se tinha, poxa, nós fomos fazendo asfalto é como ir daqui na arena e voltar. Né? Se tu for botar uma rua grudadinha na outra, é como se a gente fosse na Arena do Grêmio e voltasse fazendo pavimentação. Então, realmente, um município praticamente, assim, Nova Santa Rita é pequeno, tem 30 mil habitantes, né? Então, sim. qual eu ia dizer, com recurso próprio, né? Só é caro para as prefeituras fazerem, né? Se Sim. não consegue um recurso federal, alguma coisa, é difícil alongar. Às vezes o cara anuncia, né? Estão fazendo 5, 10 quilômetros, parece pouco, né? Mas não, é caro para fazer. Não, é pesado para tirar isso só do cofre da prefeitura, né? E estradas, acho até pior, porque a estrada é longa, se tu fazer só um trechinho, fica parecendo que tu não fez nada, né? Tem 15 quilômetros de estrada, tu fez uns 2 quilômetros, pô. Fez tão pouco. Não foi pouco, foi o que deu para fazer, né? Mas isso é difícil às vezes de convencer, né? E o povo não se assusta lá. Isso a gente fala além um pouquinho da tua pasta, porque eu acho que é bom falar da cidade. Claro. Tá? De um êxodo muito grande, de muita gente chegando para dentro da cidade, eles não se assustam com isso. Seriam invadidos, né? Pela modernidade? Tudo que é bom, né? Tem o lado B, né? Tem o lado B. A questão, por exemplo, né, vou linkar uma coisa na outra, né? A questão do desenvolvimento, por exemplo, centros logísticos, desenvolvimento urbano que está tendo, o êxodo, enfim. Um fator que isso acontece é justamente pela eficiência da prefeitura. Em que sentido? Por exemplo, a gente licencia lá de forma muito rápida.
A gente tem, por exemplo, o próprio empreendimento da Shopee, são 100 mil metros quadrados de construção. Qualquer dúvida, marca reunião. Essa é a maneira de administrar. Marca reunião com os técnicos do empreendedor, com os técnicos da prefeitura, senta a linha, como é que faz, como é que não faz, qual é a solução que vamos achar. Porque tudo tem que ter uma solução. Então, esse atendimento, hoje eu tenho um sistema lá de aprovação, por exemplo, unifamiliar de casa. A pessoa que comprou o seu terreno, quer construir a sua casa. Ele é totalmente digitalizado. Não tem mais papel na aprovação unifamiliar. A pessoa entra no site da prefeitura, já tem a prancha padrão, tem todo o memorial descritivo que tem que ter. Qualquer técnico vai lá no site da prefeitura, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, baixa tudo, tem tudo o que precisa, faz tudo digital. A gente aprova projetos unifamiliares em menos de 30 dias. Estamos querendo melhorar a questão do pagamento do boleto, porque ainda tem que pagar o boleto, né? O pessoal está trabalhando para botar o Pix. Mas às vezes demora mais para pagar o boleto e compensar do que para o técnico analisar. Isso, por exemplo, a gente aumentou em 40% o financiamento Minha Casa Minha Vida na Caixa Econômica Federal. Por quê? Todo mundo sabe os dados que a comunidade está endividada. Às vezes a pessoa vai lá e se organiza para tirar um financiamento da Caixa para comprar sua casa própria. Aí se a prefeitura demora 60, 90, 120 dias para aprovar um projeto, daqui a pouco a esposa já entrou no SPC, o cara perdeu o emprego, enfim, Sim. já tranca. Com a aprovação rápida, em 30 dias, aprovou o financiamento na Caixa, ele tem 30 dias de pré-aprovação. Leva o projeto da prefeitura. Sim, o crédito passa a ser esquecido. Passa. Então, assim, essa eficiência começa a atrair, chamar a atenção das pessoas. As pessoas, olha, vou para Santa Rita. Daqui a pouco eu consigo um terreno um pouquinho mais barato, consigo construir, cabe dentro do meu orçamento. Então, realmente, está indo muita gente para Santa Rita. É questão Sim, de a emprego. gente vê pela Shopee, né? Que só empregados, né, são 2.500. E mais o entorno, né, as terceirizadas que vão prestar serviço, enfim. Vocês vão levar, de repente, claro que vai ter moradores que vão ser empregados lá, mas vai muita gente fora, né? Sim, então a gente conversa com os empresários, eles já estão buscando o pessoal em Viamão, Gravataí, Viamão para trabalhar lá. Sim, outro dia eu estava vendo, tem um Que a demanda é muito grande. De Gravataí para fretado, né? Sim. Para atender o polo logístico. Claro, de Gravataí para Nova Santa. A vantagem ali, nesse caso, é que Gravataí só pega 118, vai até o final, chega a 108. Então é uma estrada só, né? Mas é longe, se for pensar, né? Por conta disso. E acho que tem atraído muita gente para morar lá também, né? Porque se o cara tem facilidade de ter emprego, é mais fácil ficar perto. Enchente também. A enchente trouxe muita gente para Nova Santa Rita. Porque no final das contas teve poucos desabrigados em Santa Rita, né? Nova Santa Rita, né? O que teve mais foi o setor rural, que foi invadido, e ruas estragadas realmente, né? A gente teve em território, 63% do território ficou alagado. Tem muita área rural, Granja de Arroz, obviamente. Né? Área urbanas, alguns pontos. A gente teve em torno de 2.000 pessoas desabrigadas. Mas o tratamento que a gente deu para as pessoas foi um diferencial. Porque antes de a gente pedir para alguém sair da sua casa, quando a gente ia lá e dizia, pessoal, tem que sair, a gente já dizia, vocês têm que sair daqui, mas vocês vão para a escola tal, vai ter tal pessoa lá te esperando. Já tinha os QGs com estrutura, cobertor, coberta. Nós fazíamos 6.000 refeições por dia dentro do Parque Almeiro Brandão. O pessoal do tradicionalismo abraçou a questão da cozinha. Então, saía café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Então, assim, as pessoas se sentiram realmente acolhidas, porque tu saía de um lugar e outra. Por exemplo, teve uma madrugada que a gente evacuou Maria José lá. A gente foi lá... Que é uma comunidade lá perto do Morretes, não é lá embaixo? Não, é pro outro lado, lá do norte, né? Ah, sim. Lá do norte. Morretes lá do sul, lá do norte. Porque a gente tem ali São Sebastião do Caí, tem as réguas lá. Quando sobe lá, a gente tem um tempo que vai subir aqui. Sim, vai chegar ali. Então dá essa capacidade de se organizar. Então a gente chegava lá e dizia, olha, tem que sair. Às vezes tu encontra resistência, obviamente. Com certeza. Né? Pessoas dizem, não, isso não vai vir. A gente vê na prainha aqui, né? Nunca vai vir, não chegou, tal, vou ficar. Bom, nós estamos aqui, o senhor quer sair, a gente tem gente, caminhão para carregar suas coisas, enfim. E aí as pessoas que saíram ficavam agradecidas, e as pessoas que não saíram, algumas não saíram também, disseram, olha, não posso nem reclamar, porque os caras vieram aqui, pediram para mim sair, eu não quis sair, né?
E a gente fez também um centro humanitário lá no Porto da Farinha, que a gente montou. O prefeito, na época, disse, cara, a gente precisa se preparar para ter uma estrutura fixa para receber as pessoas. E aí eu disse, não, deixa comigo. Fui lá e montei dentro de um pavilhão. A gente tem quase 50, como se fossem uns apartamentos. Então, a gente vai pegar em tamanho assim, é o dobro, um pouquinho mais que o dobro que o tamanho dessa sala. Que lá, com chave, tu chegava lá, ó, Rodrigo, tá aqui a chave do teu apartamento. Tu entrava para dentro com tomada, com luz, tu podia botar televisão, geladeira, trazer tuas roupas, tinha cama de casal, beliche, enfim. Com banheiro, lavanderia, banheiro masculino, feminino, enfim, com toda uma cozinha comunitária. Então tinha toda a estrutura para as pessoas ficarem bem acolhidas. E acho que isso foi um diferencial muito grande. E aí a gente recebeu muita gente fora. Por que eu contei essa história? Porque daí o pessoal de Canoas começou a ir para lá. Muita gente de Santa Rita era de Canoas, então tem parentes aqui. Sim. Aí acolheu quando baixou a água aqui na 386, né? Que a gente ficou ilhado ali, né? Sim, exatamente. O problema era chegar em Santa Rita. Isso, a gente ficou ilhado. Mas quando baixou a água ali, que o pessoal conseguiu chegar em Santa Rita, receberam muitas famílias, acolheram os parentes de Canoas. E aí tu tinha lá nas residências, né? A gente tinha o QG no Miro Brandão, então a gente recebia doações, enfim. E aí chegavam as pessoas lá, ó, eu sou o Marco, eu tô com a minha família lá, eu tenho 15, 20 pessoas lá em casa, tal. Tinha uma equipe que cuidava disso, então pegava alimentos, enfim, pegava roupa, tal. Então a gente acolheu muita gente de Canoas que enxergava Santa Rita daqui a pouco como uma cidadezinha pequena, tal. Mas quando chegaram lá e viram, opa, mas aqui é bem melhor de onde eu tô, né? Então aí, tu vê, a gente cresceu 40% na questão de financiamento na Caixa Econômica Federal do Minha Casa Minha Vida. A gente está em torno de 56 milhões. De 2024 para 2025 a gente saiu de 40 milhões para 56. Então isso nós estamos falando aí só de ITBI que a gente arrecadou, que é o Imposto de Transferência de Bens Imóveis. A gente arrecadou no passado em torno de 4 milhões e meio, aproximadamente 5 milhões de reais. Se o ITBI é 2,5%, a gente pode dizer que a gente teve uma negociação imobiliária na cidade de 200 milhões de reais. Sim. Economia girando a pleno, né? Então isso é muita gente. Sim, bastante de 30 mil habitantes. Um baita num valor a gente agregado estipula de que a gente econômico. já esteja beirando os 35 mil habitantes, que a gente tenha recebido uns 4 mil a mais. Na questão das obras, tá? Como quem vai de Canoas para Santa Rita, temos o lado esquerdo e o lado direito da cidade, né? Com o crescimento da população, gente se mudando para lá, isso é uma impressão minha, eu posso estar errado, tá? Mas claro. Eu faço questão de dizer isso para botar no debate. O lado direito de Nova Santa Rita não cresce menos que o lado esquerdo? O lado esquerdo, ele é um lado que ele tem mais densidade populacional. O lado direito tem mais campo, mais fazendas, enfim, tem uma área rural também. Mas assim, ó, um diferencial da cidade que a gente está conseguindo manter conforme vai crescendo a cidade, a infraestrutura vai crescendo. Mas não é infraestrutura só pavimentação, enfim, por exemplo. A questão do lado, vamos pegar o lado direito, lá no lado norte. A gente construiu agora, lá na comunidade de Maria José, a gente construiu um posto de saúde, a gente construiu uma escola nova, nós vamos começar a fazer outra escola nova, que vai ser uma das maiores para ensino infantil. A gente vamos construir outro posto de saúde lá na Sangafunda, do lado direito, que não tem. A gente fez diversas pavimentações lá na Pedreira, né? Fizemos todo o loteamento que a gente aprova tem que ter praça, tem que ter quadra poliesportiva. Então, assim, também se desenvolve, que ele é mais afastado as coisas uma das outras, mas a infraestrutura cresce junto. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros fica do lado direito, que agora a gente tem um Corpo de Bombeiros no município de Nova Santa Rita. Então, às vezes a gente olha assim o lado esquerdo e acha aqui cresce mais, mas não. É que ali tem mais densidade. Mas, por exemplo, se a gente for analisar da entrada da Califórnia até o bairro Morretes, o Exército é de um lado e do outro lado é praticamente só campo, né? Sim. Tem comunidades locais, Vasconcelos Jardim, enfim, tem. Mas tem uma grande área ainda que pode se desenvolver, né?
Morretes é um lugar lindo. Eu sou pegado, sou filho da pedreira. Isso. Também, né? Morretes estamos fazendo agora, construindo outra unidade básica de saúde, porque a antiga lá, ela foi atingida pela enchente. Então a gente pensou assim, não vale a pena construir no mesmo lugar, que aqui já pegou enchente. Então a gente desapropriou uma área na frente da escola, lá na frente da Intersemit. Naquela esquina, desapropriamos uma área, estamos construindo uma unidade básica de saúde e do lado já estamos projetando para nós fazer uma praça. Que são duas demandas latentes lá da comunidade do Morretes. No alto, então vai ficar sensacional aquilo lá. Tive conversando com o prefeito, ele me contou essa história ali, os assessores dele também me comentaram lá que foi difícil a negociação, a empresa não queria ceder, a prefeitura pensou comprar, não teve negociação, então vamos desapropriar. Obviamente o interesse público é uma área que é mais resiliente, ela não é mais alta, né? Tem menos chance de alagar, né? Só que a empresa estava em jogo duro e tal. Eu acho que ali tem a ver também com o fato de que a empresa não tem mais uma direção local, né? Todo mundo de São Paulo, os caras não têm a realidade da empresa também da vivência ali, né? E ela está também com recuperação judicial, enfim. Eu sou do tempo da Simbagé ainda. Sim. Que nós falamos... eu sempre brinco, né? Em Santa Rita tem os funcionários da Simbagé, tem os funcionários da Selênio. E dos móveis tonagens. E dos móveis tonagens. Todo mundo... ou alguém trabalhou, ou o cara trabalhou lá, ou o pai trabalhou, ou a mãe trabalhou, mas é desse... a gente essas tem três empresas. A conversar por conta ali na área que é a antiga Simbagé, né, entre Semit agora, fica a fazenda que era da antiga fazenda do Fonseca Guimarães, onde a Princesa Isabel teve. Tem lá umas ruínas da casa ainda, ali na região do Morretes. Nós acabamos falando sobre isso por conta desse negócio. Ele me contou, disse, tá lá, já tem a questão do posto e uma praça desenhada ali para o terreno esse que foi desapropriado. Né? Sim. Não. Sabe que o prefeito, discutindo com a gente lá na Ubra, a gente fez na Ubra esse podcast lá, ele fala dos vários meios de largar a mercadoria, né? Despachar o que está sendo no grande polo, né? Ele fala inclusive do trem, né? E fala também do hidro, né? Dos navios que podem chegar até a Santa Rita e trazer essas coisas. Por exemplo, hoje, né? Um navio, depois de 40 anos, entrou no Guaíba e fez o percurso noturno, que adiantou uma viagem de 2 dias em 15 horas. Quer dizer, isso também oferece para a Nova Santa Rita um novo caminho. Claro. Para escoar a produção, né? A própria Intersemit tem o porto deles lá que eles recebem, né? Sim. Lá no Morretes eles recebem os navios, enfim, eles têm o porto deles, da própria Intersemit. Então, um dos nomes que se discutia na época para a cidade ter era ser Entre Rios, né? Que tem ali o Rio dos Sinos, né? Sim. E o Rio Caí, mas a grande realidade é que a cidade ela faz o papel dela, obviamente, questão de licenciamento, de obras, enfim, infraestrutura, mas ela tem hoje, a partir do advento da 448, ela tem um posicionamento estratégico. Nós estamos ao lado de 4 milhões de consumidores, né, da região metropolitana. Então isso acaba trazendo o olhar desses grandes players para atender toda essa demanda, e aí tu tem rodovia. Agora nós estamos na expectativa do prolongamento da 448, que vai seguir, grande parte dela vai ser por Nova Santa Rita, mas vai ser aéreo, né? Como foi no outro trecho aqui, Sim, né? Eu vi um reportagem sobre isso. Isso, vai passar lá perto do Passo do Carioca, lá, na Barca do Carioca, né? E vai sair lá em Portão. Então tu imagina, aí vai ligar de vez toda a Serra Gaúcha. Sem precisar passar pela 116. Sem precisar passar hoje pela é o único 116, caminho. que é o único caminho. Então, assim, esse posicionamento estratégico faz toda a diferença para o município atrair esses grandes do mercado do e-commerce, né? Inclusive nessa reportagem disseram que houve um atraso, né? Por que já não fizeram o prolongamento quando construíram a estrada, né? Sim. Fazer depois, desculpa, e a obra vai custar o dobro do que está sendo, poderia ter sido custado, né? Com certeza. Um atraso, um retrocesso de uma burrice, eu acho até, né? As pessoas não pensarem. Sim, pensar no curto, né? Pensar no longo prazo, exatamente, né? Para 50 anos. Gasta mais para fazer um pedaço da rodovia do que ela toda. Com certeza. E tu trabalha com obras... Claro, não. O remendo é pior.
É mais caro. Reforma, remendo, tudo é mais caro do que fazer novo. Às vezes vale a pena parar, desmancha tudo e faz do zero, que é mais barato. Que é melhor, mais rápido e mais prático, né? E você compara essa questão do trem também, o prefeito falou aquele dia, nós conversamos um pouco, né? De um plano já mais antigo até, de fazer uma extensão via Transurb até Triunfo, passando por Nossa Santa Rita e tal, que poderia ter um modal duplo, né? Passageiros durante um período, cargas à noite. Na Europa funciona bastante assim. Mas tem também aquele outro trem, que não sei que pé anda, de Gramado de trem. Esse já passou por até alguns processos de licenciamento e tal. Tem acompanhado essas coisas assim, de como é que pode mudar ali esse perfil da cidade também, não? Eu tive uma conversa esses tempos com um técnico da Transurb, né? Porque ele falou, esses projetos já são antigos. Sim, dentro da extensão do Transurb dentro da própria antigo. Transurb, porque uma coisa óbvia, né? Ele disse, olha, a largura do trilho é a mesma. Então, onde roda um, roda o outro. Né? Tem mais a questão, obviamente, de infraestrutura, se vai ser elétrico, fazer a rede, enfim. Estações, aquela coisa toda. Mas, realmente, é um projeto audacioso, digamos assim, que eu vejo que precisa ser amadurecido mais. Né? Ser mais amadurecido, porque a concessão, por exemplo, foi concedida às linhas ferroviárias. Mas a própria concessionária não tem interesse, não está usando e dando a manutenção devida. Então, assim, o governo federal vai ter que rever essa questão dessas concessões para que se realmente se viabilize um negócio que pare em pé. Exato, que hoje parar ali na 386, tu vê aquela fila de ônibus, né, da local, Turicil, enfim, fazendo esse transporte de passageiros, enfim, para o polo e tal, que poderia todo ser absorvido pelo transporte ferroviário. Pois existe inclusive um projeto contra o sucateamento do trem, né, que o Rio Grande do Sul e o país inteiro praticamente. Sim. É do Busato esse projeto, ele está levando adiante aí. É um projeto muito ousado, acho que não vai dar certo, essa é uma opinião minha, tá? Porque realmente refazer isso, se criou a cultura da rodovia no país e infelizmente se esqueceu os trilhos, né? Então é aquele caso que a gente falou antes, né? É muito mais difícil tu recuperar do que construir alguma coisa. Mas, né, sempre seria uma solução muito legal, por exemplo, Nova Santa Rita tem problemas de passageiros que trazem para Canoas com paradas de ônibus e outras coisas que causam problemas para o usuário, né? Tem muita gente que trabalha e estuda em Canoas. E ali, com essa questão do polo logístico, se nós tivéssemos um trem, além de atender o polo petroquímico com carga e passageiros, a gente tem todo o polo logístico de Santa Rita que consegue abastecer com o trem. Pois também. Isso pode ser uma coisa que traga, né? Mas é uma coisa que, como o Juliano está falando, não é uma coisa que está andando numa velocidade que a gente enxerga, tá acontecendo, né? É uma coisa que alguém fala, menciona de vez em quando, Transurb de vez em quando desengaveta, lá tira um pouco da poeira do projeto, sabe? Mas depois volta de novo, né? Então uma coisa que não andou nos últimos anos, né? Como deveria, pelo menos. A própria enchente destruiu o trem, né? Eu não sei. Cara, hoje ando mais consertando coisas do que tentando fazer projeto, né? Sim. Agora... e tem toda a questão, não podemos ser ingênuos, né? Tem toda a questão do lobby em cima da rodovia, né? Por que eu vou incentivar as pessoas a fazer o trilho se eu preciso arrecadar no pedal? O meu negócio é a rodovia, é pedágio, é vender ônibus, enfim. Então, não estou falando de um ou de dois, isso é o mercado, né? O lobby do próprio mercado que não incentiva isso. Que eu vou abrir um outro modal que não é o meu, vai ser meu concorrente. Né? Quantos passageiros eu vou perder, enfim, então tem toda essa questão. Basta ver a briga que a gente teve para conseguir fazer a licitação do transporte público. Sim. Que era a questão do transporte público municipal e intermunicipal. Né? Porque o serviço é ruim, não funcionava e a gente tentava melhorar e era todo engessado, uma burocracia, enfim, envolver o Ministério Público.
Tu tem que ligar uma usina hidrelétrica para acender uma lâmpada, né? Sim. E a questão do transporte ferroviário é nesse sentido. Com certeza tem muito lobby de todos os mercados para que isso não se desenvolva a nível do Brasil, né? Nem é uma questão da cidade, né? Mas sim a nível Brasil. E Juliano, e as obras para esse ano, assim, o que tu projeta que vai acontecer lá? Tu falou que tem já um plano de governo de fazer 15 km de asfalto, mas o que tu acha que dá para fazer agora, esse ano, tanto de asfalto quanto de outras obras públicas, sim, né? A gente que começou agora, nesse ano a gente já deu ordem de início em 3 unidades básicas de saúde, uma na Califórnia, uma no bairro Berto Sírio. O bairro Berto Sírio é do lado esquerdo, né? Ele é o bairro mais populoso da cidade. Foi o primeiro loteamento que foi feito na época do município, né? Antes da lei de parcelamento de solo, de 79, acho que ele é de 76, se não me engano. Então nós estamos fazendo a maior unidade básica, fazendo uma nova ali. Estamos fazendo uma no Morretes. Nós entregamos uma escola nova agora, inauguramos lá no Porto da Farinha e já estamos licitando uma outra escola de ensino infantil que vai ficar atrás dessa. Essa é a maior também de Nova Santa Rita, né? Então, eu sou do tempo da creche, né, Marco? Mas hoje é escola agora de EMEI, né? É. Então, mais uma escola nova. A gente tem 11 milhões de reais que a gente conseguiu captar através do PAC Drenagem. Pegar Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, somente 24 municípios foram contemplados com o PAC Drenagem. Conseguiram captar esse recurso. Santa Rita está entre esses. Né? Só no Rio Grande do Sul foi só 4 que ganhou. Nós estamos conseguimos captar 11 milhões. Então são 7 locais que nós vamos fazer obras de drenagem para resolver problemas pontuais de alagamento. Não problemas da enchente. Da enchente, água da chuva. A água da chuva que tem dificuldade de escoamento. Então nós vamos resolver 7 localidades, são 11 milhões de reais. Nós também tem a questão, agora que vai ser a Policlínica, foi a maior obra do município, né? 18 milhões. Agora nós vamos também, se Deus quiser e tudo der certo, nós vamos conseguir publicar ainda esse mês. A gente quer publicar a licitação do centro administrativo, que aí sim são quase 30 milhões de reais de investimento, onde a gente vai concentrar todas as secretarias, todos os serviços da prefeitura em um só local. Que, veja, a cidade é grande, né? E fica um em cada canto, então nós vamos... Com prédios alugados, enfim. Tudo alugado, enfim, então nós vamos concentrar tudo no mesmo local. Esse local já está definido? Já está definido. Você é na frente tu conhece um loteador fez uma capela, uma réplica da capela de Santa Rita de Cássia, do outro lado da rua. É ali. Literalmente, né? Toda cidade que o cara chega, onde é que a prefeitura, a igreja... Sim, colonização portuguesa, toda ela é ao redor da praça. Uma praça, igreja e poder público. Nasceu as grandes cidades. Verdade. As portuguesas. A colonização de alemã é diferente. Na Alemanha, a igreja tem que ser o prédio mais alto da cidade. Todos. Qualquer lugar da cidade, tu enxerga a ponta da igreja. E essas obras todas, elas são entregues ainda esse ano ou demora um pouco mais? As obras de drenagem, como é que funciona, né? O operador financeiro do governo federal é a Caixa Econômica, né? Então, é uma burocracia, né? Tu aprova no ministério, depois o ministério te dá a contemplação, aí tu passa para a engenharia da Caixa. Obviamente que a engenharia da Caixa, eles questionam algumas coisas, sugerem outras. Então, a gente está nessa fase agora de aprovação dos projetos na Caixa, para a gente conseguir no segundo semestre emitir as licitações. Eu acredito que até o primeiro semestre do ano que vem todas estejam prontas. Das drenagens. As obras dos postos de saúde já começaram, então 18 meses, algumas 24 meses para terminar. E o centro administrativo também, nós queremos publicar a licitação e a gente está botando um prazo de execução de 18 meses. São prazos apertados, mas a gente quer entregar dentro da administração do prefeito Rodrigo Batistella, obviamente, né? Ele quer inaugurar. Não, mas é possível, dá para fazer. Não, é possível. O administrativo, que é a mais complexa. São obras, o projeto todo é pré-moldado, né? Então isso dá uma celeridade na obra, né? O método construtivo pré-moldado dá uma celeridade, obviamente com o acabamento demora, mas as obras, quando tu faz uma obra pré-moldada, ela demora a aparecer, mas depois que aparece, né, vai a toque de caixa. Sim. Então a nossa meta é entregar todas essas obras até a final da gestão do prefeito Rodrigo, né, para ele poder inaugurar. Eu fiz um trabalho uma vez em Gravataí para o Carrefour. O Carrefour ele construiu um supermercado, um hipermercado, está lá até hoje, em 99 dias. Mas não bate a São João.
São João é mais rápido. Contratar São João pra vocês. É verdade, meu irmão mora ali na Inconfidência, ali, abriu uma São João ali agora. Ele Tá em confidência, agora tá. Ele abriu, ele mandava as fotos todo dia no grupo da família. Olha aí, ó, começou a obra, bum, tá pronto. É que se tu passar hoje, sabe Canoense, a rua Doutor Barcelos com Araçá. Sim. Te lembra daquele casarão que tinha em cima, assim? Ali na esquina, ali, bem na esquina, do lado, como quem vai do lado esquerdo, quando tu dava para Araçá, tu via um monte de um conglomerado de casas muito antigas ali. Sim. Não existem mais, cara. Já é uma São João. Tá pronta São João, só falta pavimentar. O pessoal tem medo de sair de manhã para trabalhar, voltar a ter uma São João na sua casa. Esses caras, mas é que são muito espertos, cara. Ali vai abrir um conjunto residencial onde era a antiga Vifosa, que já foi demolida, inclusive. O terreno está sendo posto para crescer umas torres ali. Os caras estão vendo o mercado, vai entrar. Tá crescendo. É assim que vai acontecer em Nova Santa Rita. Quando tu vê, vai ser mas lá tu tem diferente de Canoas, por outras razões também, né? Lá é mais horizontal, né? A gente não tá tendo tanto prédios vertical. Aqui os caras querem fazer torre com 25, 30 andares, né? Lá nós vamos casas. Isso, nós vamos discutir isso também na questão da revisão do plano diretor. Né? Mas no meu modo de ver, não faz sentido tu verticalizar uma cidade que tem tanto território para fazer horizontal. Para crescer, sim. A gente precisa primeiro ocupar esses espaços, né? Esses vazios urbanos, a gente precisa ocupar. As cidades se verticalizam por falta de espaço territorial. É o caso de Canoas, né? O terreno é muito caro, tem que crescer para cima. Hoje nós temos ali, se fosse em Canoas, a parte de Mato Grande, aqui, alguma coisa para cima ali. Arranjaram uma vila ali com 1.500 casas que é atrás da Petrobras. Então a gente não tem espaço. Canoas tem que verticalizar mesmo. Sim. Infelizmente. Né? Eu também sou apaixonado por cidades horizontais. E a gente também tem uma questão, obviamente que o mercado ele pressiona, né? Mas a gente tem uma questão lá sobre tamanho de lote, questão de tamanho de residência, enfim, testada de terreno, que isso também afasta um pouquinho esses grandes empreendedores, essas grandes empresas, que eles têm o projeto deles pronto. Tu vai em qualquer município, minha casa é assim, eu não mexo 30 centímetros para um lado e para o outro, quer, não quer. Então, assim, hoje a gente tem nosso código de obras, plano diretor, que a gente tem algumas limitações que não podem ser feitas, justamente também para evitar essas... A gente falou, criou uma vila com 1.500 casas, né? Porque, se nós fizer a nossa média populacional lá por residência é 3,14. Se for pegar 1.500 casas, nós estamos falando de 5.000 pessoas. Aí tu bota lá, e a escola? Sim. E o posto de saúde? Saneamento básico. Então, assim, isso são questões que lá a gente analisa. Não estou dizendo que os outros não analisem, mas isso são prioridades que a gente não abre mão, e principalmente o seguinte, tem que ter lá suas áreas de lazer nos loteamentos e tal, porque se tu deixar... Tu transfere um problema, né? Tu constrói e depois tu vai ter que solucionar. Sim. Se faz com um plano diretor bem feito. Né? Daqui a pouco tem coisa como aconteceu em Canoas. A experiência que já vivida no passado ajuda a melhorar o futuro. No bairro Niterói não tem praticamente praças, tem poucas praças. Tem a Praça da Mocinha e olha, se for andar... Por quê? Porque foi construído numa época que não precisa ter muita coisa. Cresceu, bateu lá na base aérea. Pronto, acabou, não tem mais praças. Hoje não tem como fazer um parque no Gravataí, né? Sim, ficou espremido o rio e tudo, né? Isso de uma praça em cima de um valão. E faz diferença isso na qualidade de vida da população, né? Ainda mais que tu pega o mercado imobiliário que cada vez o lote é menor, aí não tem praça no empreendimento, a criança vai brincar onde? Aí fica na frente da televisão, do celular, sim, do computador. Então... E esse plano de vocês de crescimento, e a gente vê que Nova Santa Rita cresce a olhos vistos de todos, não é só da população de vocês, inclusive quem vem de fora, tanto que estão apostando empresas em se instalar lá. O que eu pergunto para ti é o seguinte, isso se deve a um grupo que vem governando a cidade por muito tempo. Sim. Vocês começaram com a Margarete, né? E agora estão 2 mandatos com o Batistella. Esse grupo já tem a definição de nomes para suceder o Batistella ou não? Na verdade, a gente tem vou retomar um pouquinho, né? Em 2012 começou esse projeto lá, que é do PT com o PDT, na época era a Margarete e o César do Banco.
Né? O César do Banco é morador de Canoas agora, né? Sim. Foram prefeito e vice durante 2 mandatos. Depois agora veio o Rodrigo Batistella com o Toninho de vice e foram reeleitos com mais de 80% dos votos. Então, assim, esses 2 grupos estão trabalhando, vai para 16 anos na cidade. Tanto a Margarete como o prefeito Rodrigo, ele tem digamos assim, um pouquinho, a gestão dele é um pouquinho mais dinâmica, né? Ele é um prefeito que ele tá, se tu mandar um WhatsApp para ele agora, tu sabe que ele te responde, né? Ele vamos botar assim, ligado em 360, né? Não é nem 220, ligado em 360. Então, assim, ele monta a equipe dele e se ou tu te adequa a trabalhar no ritmo dele ou não trabalham junto, né? Então, assim, a gente tem uma série de secretários muito bons no governo, que tanto desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano, Secretaria de Cultura agora, Secretaria de Saúde, enfim, que são as pastas, desenvolvimento social, tem pastas que realmente têm se destacado, né? A própria Secretaria de Educação, a Secretária de Educação foi eleita vereadora, né? O secretário de Agricultura da gestão do primeiro mandato do prefeito Rodrigo Batistella foi eleito vereador e sendo o mais votado da cidade, então, enfim... o vereador Marcelo era secretário de esporte, foi eleito. Então, assim, muitos vereadores saíram do secretariado do prefeito justamente por isso, porque não é o que tu promete, é o que tu consegue entregar. Então, obviamente que isso cria uma expectativa na sociedade de quem vai ser o sucessor, né? Ainda não é conversado sobre isso, obviamente que todos os partidos têm a legitimidade de conversar entre eles e dentro dos partidos e dialogarem sobre isso e prepararem quadros, né? Eu, no meu modo de ver, eu acho que a gente está vivendo um momento na sociedade que a sociedade está preocupada com resultado, né? A gente falou aqui muito de obra, números, mas eu entendo que muito mais do que uma escola bonita, quando a gente olha lá que a gente constrói uma escola, a gente está construindo, na verdade, uma oportunidade de uma criança ter todas as suas refeições, ter um ambiente saudável para aprender, né? Quando a gente fala de um posto de saúde, tu está falando de uma mãe que pode fazer o pré-natal, uma criança que pode tomar suas vacinas. Então, assim... Aliás, vocês já fizeram o primeiro parto lá, né? Exatamente, na Policlínica. Nova Santarritense. Então, assim, eu acredito que o próximo gestor da cidade, ele vai ter que estar alinhado muito ao perfil do atual prefeito, né? Porque ele... fez mais de 82% dos votos, fez os 11 vereadores da coligação dele, porque a população diz, olha, esse jeito de governar aqui me agrada, que é o que entrega resultado, que promete e cumpre, né? Que não fala simplesmente que vai fazer e não faz, e também diz o não, né? Porque dizer que vai fazer é fácil, né? Também tem que dizer o não e o porquê não pode fazer. Olha, isso eu não consigo, isso a gente não tem recurso agora, vamos tentar. Não dá. Tem coisa que não dá, tem coisa que dá. Mas eu entendo que o sucessor ele vai ter que ter muito esse perfil do atual prefeito, né, que é um perfil de menos discurso e de mais ação. E tu foi candidato aqui, né, suplente de vereador na última legislatura, acabou não concorrendo na última eleição, não Sim. concorreu porque estava lá, né, Santa Sim. Rita. Os planos políticos envolvem ficar lá em Santa Rita ou aqui para Canoas de novo no futuro? Não, eu moro já em Santa Rita há anos, né, minha família toda está lá, meus filhos estudam lá, e o meu método, assim, o meu desejo é eu ser o melhor secretário de desenvolvimento urbano que a cidade já teve. Eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu amo muito o que eu faço, né? Tipo, eu sempre digo que a gente acorda cedo e dorme tarde para o dia ficar cumprido. Porque na administração pública, na gestão pública, se tu não gosta do que tu faz, tu tá no lugar errado. Porque Sim. Se tu for analisar, o ônus é muito maior que o bônus. Nós todos somos pessoas públicas, expostas o tempo todo. Né? Diferente de uma pessoa que trabalha numa empresa privada que Cobrança na sua hora alta, vaga, né? Faz o que quer. Pessoal, Um secretário de governo hoje ele não é secretário das 8 da manhã às 5 da tarde. Ele é 24 horas, porque o telefone, o WhatsApp não para, é rede social, enfim. Então, assim, a minha disposição é ser o melhor secretário de desenvolvimento urbano que a cidade já teve, melhorar e transformar a vida das pessoas que lá moram, né? E se o futuro, assim, entender, o meu partido, as pessoas que andam comigo entender que a gente
precisa alçar voos maiores, com certeza vou fazer de tudo para estar preparado para isso no momento certo. Mas hoje a minha intenção o meu pensamento é fazer a melhor gestão possível, ajudar o prefeito a concluir todo o plano de governo que ele prometeu, para que no futuro a gente possa estar revendo isso. Tu sempre foi um cara, te conheço há muito tempo, né? Sim, A gente já trabalhou junto, inclusive, na prefeitura. Talvez tu não tenha sido eleito, porque teu aspecto é mais de trabalho do que ficar fazendo propaganda do que tu faz, né? Eu falo isso por conhecimento próprio, de te conhecer. Tu até que fez uma boa votação, teu sogro foi ex-vereador, naquela época estava concorrendo a vice-prefeito e tu acabou tentando a vaga dele ali para continuar representando um projeto de trabalho, né? Enfim, não deu, tu quase foi vereador por uma série de questões aí da justiça, tu mesmo como suplente quase assumiu, não aconteceu e tu foi procurar trabalho ou galgar alguma coisa que tu pudesse ajudar a população, né? A gente apertou o prefeito Batistella aqui no dia que ele teve e a gente perguntou nomes, né? E ele falou que tem um grupo, e que inclusive tu está dentro do grupo, de que ele planeja a sua sucessão, né? Tu, a Margarete, enfim, e outros nomes que ele deu lá. Mas eu vejo que é o seguinte, que a tua meta é cumprir tarefas, né? E não galgar um cargo eletivo, né? Porque o próprio Batistella disse que ele não tem desejo de concorrer a deputado ou qualquer coisa. Se ele vai cumprir o mandato dele, depois ele vai pensar o que vai fazer. Mas nessa eleição ele não vai concorrer, né? Sim. Vocês não pensaram em ninguém para concorrer a deputado lá, além do que já tem? Não, primeiro assim, Marco, eu acho que a gente quando vai para um cargo eletivo, não pode ser uma vontade pessoal da pessoa. Não pode ser um projeto único, entende? Eu quero ser isso. Né? Tem que ser um projeto de um grupo. Até para brigar a gente precisa de outro. Né? Eu, quando concorri em Canoas, o pessoal no dia da eleição ficou triste lá, me olhava para mim e disse, cara, tu tá rindo? O que houve contigo? Eu digo, porque eu me dispus na época, pensando assim comigo mesmo, não tem ninguém tem essa gravação do que eu vou falar agora. Eu sozinho em casa sentei e disse assim, olha, eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer para me eleger, mas não depende só de mim a eleição. Vou fazer tudo o que eu tiver que fazer para que se chegar no dia da eleição e der certo, beleza. Se não der certo, eu tenho a paz comigo mesmo que eu fiz tudo o que podia fazer, porque a pior coisa que tem é quando tu faz um negócio e depois, mas se eu tivesse feito mais uma visita, exato, se eu tivesse feito mais uma caminhada. Então, assim, eu tenho um calo no pé, que até hoje eu trato ele de tanto que eu caminhei, Marco. Eu caminhava 5 km por dia, batendo de casa em casa, conversando com as pessoas. Eu fui o único candidato a vereador que fez uma cavalgada, tinha 200 cavalos, que é muito forte ligado ao movimento tradicionalista. Então, assim, eu fui o 9º vereador mais votado da cidade. Fiz 2.277 votos. Foi por 119 que eu não me elegi. Teria sido eleito nessa eleição. Teve vereador que se elegeu com 900, com menos da metade. Obviamente que eu não posso reclamar, porque a regra do jogo é essa da legenda. Mas se for analisar dos 21 vereadores, eu fui o 9º, teoricamente a população queria que eu estivesse lá. Sim. Mas a regra do jogo não permitiu. E eu sabia que eu ia ser o terceiro no partido. Quando teve a eleição, tinha um candidato que já era vereador de 2 mandatos, enfim, muito forte. Tinha um vereador, o outro também que já era vereador, ia à reeleição. E tinha eu que nunca tinha concorrido. Tem a equipe do candidato a vice-prefeito, enfim, mas eu não sou ele e ele não é eu. A transferência de voto não funciona assim. Sim, não é automático. Sim, não é automático. Atira um, bota outro e elege, né? Não é assim. Tu tem que fazer a tua caminhada. Tanto é que eu fiz uma comparação dos votos dele por bairro e as minhas, tem discrepâncias enormes. O Darinho fez menos votos que tu agora, né? Ele fez 1.285, se eu não me engano. Ele fez quase mais de 1.000 votos a menos que eu. Então, assim, não é uma lógica isso. Atira um, bota outro que dá certo, né? Então, mas eu sabia que eu ia ser o terceiro da legenda. Justamente porque tinha outros 2 vereadores eleitos que estavam em reeleição, que tinham uma história muito maior que a minha, um destaque muito maior que o meu. E eu falei na época, nós vamos ser o terceiro. Não, nós vamos ser o segundo. Eu digo, não, nós vamos ser o terceiro.
Ah, mas o partido vai fazer 13. Eu digo, olha, eu não tenho essa convicção. Sim, é uma possibilidade. Porque depois deu problema, teve 2 ou 3 candidatos que foram impugnados, aí não contou os votos na legenda, enfim, aquelas coisas que acontecem em toda eleição. Mas, enfim, e aí às vezes, né, o destino te fecha uma porta, mas Deus te abre uma janela, né? Então, assim, fui convidado, fui chamado pelo prefeito Batistella, ele me conhecia, eu trabalhava na Câmara e tal, ele me chamou, deu a oportunidade, tu quer vir trabalhar comigo e tal? Secretário de administração. Digo, tirei uns dias de férias e tal, disse, olha, vou ir. Fui trabalhar com ele, comecei na Secretaria de Administração e fiquei 1 ano lá. Criamos diversas políticas de atendimento ao servidor, fizemos melhorias na questão da legislação dos funcionários, criamos o Vale Alimentação, que não tinha, enfim. E me destaquei nisso. Principalmente na pandemia, que tinha toda aquela questão dos decretos, bandeira preta, amarela, laranja, então assim, tudo aquilo ali passava por mim. Tudo, abre tudo. E aí a gente começou a fazer essa discussão com a comunidade, explicar tal. Uma vez a gente fez uma live ao meio-dia, justamente para explicar isso, que tinha entrado a bandeira preta, tinha 700 pessoas online na live. Sim, todo mundo. Então assim, ali eu comecei a me destacar e fiquei conhecido. E aí sim, na questão da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que engloba as obras, o secretário foi afastado, ele era arquiteto, engenheiro, ele de Porto Alegre, foi para Porto Alegre, voltou para Porto Alegre, e aí o prefeito disse, o prefeito pegou e me convidou, disse, Furquinho, olha só, tu tem experiência, foi secretário de obras, tal, tu não quer assumir lá a secretaria? Eu digo, prefeito, eu estou aqui para te ajudar. Né? A missão que tu tiver. Estou aqui para te ajudar. E no fim, aí a gente assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Urbano em fevereiro. E aí começamos, que nem ele brinca, né? A empilhar a obra, faz obra. E aí comecei a ficar mais conhecido, enfim, em todos os cantos da cidade, né? Pela questão das obras e pelo nosso perfil de estar na rua. Né? Não adianta, eu sempre digo, vinha vindo no carro, agora eu falei, quanto tempo vocês me enxergam sentado na minha mesa? Isso é bem pouquinho, porque quem conhece os problemas da cidade é quem está na rua. Não é dentro de um escritório que tu vai conhecer a realidade da cidade, é quem está na rua, né? Então a gente tem esse perfil. Está na rua resolvendo os problemas, né? Principalmente não achando problema e sim achando solução. E fico feliz, o prefeito é um queridão, agradeço muito a ele pela confiança no nosso trabalho, e ele está sempre falando de mim, enfim, da minha capacidade, eu fico extremamente feliz. E eu sempre digo, né, a tropa é o espelho do líder, né? Então, sim. Assim, o prefeito também tem esse perfil de trabalhador, de entregar resultado e tal, então a gente estamos conseguindo mudar a história da cidade para o lado positivo, né? Pelas virtudes da cidade. E eu, como é que eu vou dizer assim, Valdemar? Não é que eu não tenha a pretensão de um cargo eletivo, né? Como eu disse, a gente não pode ser um projeto pessoal, tem que ser um projeto de um grupo, e se o grupo que anda comigo entender que o momento chegará, com certeza a gente vai fazer de tudo para estar preparado para abraçar a responsabilidade. E a gente tem, é verdade, a gente tem um candidato a deputado federal na cidade, que mora na cidade, que é o Dionísio Marcon, né, que mora na cidade. O prefeito ele tem um alinhamento com o Pimenta para o Senado, e eles também têm a questão do Maneco, né, que foi secretário da Reconstrução. Né. Eu sou do PDT, a gente está toda com essa questão da Juliana, né? Sim. E a princípio o partido está discutindo no município para ter um candidato próprio do PDT a estadual. Né? E a federal, enfim, eles têm alinhamento com o Pompeu de Matos e com o Afonso Mota. Mas candidato da cidade mesmo, candidato a deputado federal, a gente tem lá o Marcon, que é morador, né? E que inclusive tem feito todas essas articulações para que esses recursos cheguem no município de Nova Santa Rita. E Sim. que está chegando recurso do governo federal. Isso faz uma diferença enorme, né? E esse grupo que tu falou aí não lutou contra a Juliana? Não. É verdade. É uma tendência, inclusive, agora com a parceria aí, é que se fortaleça, né? Esse grupo do próprio Pimenta, do Batistella, internamente, porque eles, desde a primeira hora, eles dizem, não, a aliança com o PDT. Nós estamos num momento de polarização, né? Ou tu é gremista ou tu é colorado, digamos assim, né? Essa história do pessoal fica muito ali
em cima do muro, apanha dos dois lados. Eu entendo que essa eleição vai ser a eleição, principalmente a nível federal, estava olhando as pesquisas, corre o risco, inclusive, de se definir no primeiro turno, né? Porque ou é um ou é outro. Sim, já vai estar muito desde o início. Então, a questão da Juliana, ela tem um sobrenome muito forte, né? Do vô dela, ela também tem toda uma experiência de vereadora, deputada, é mulher, a questão da mulher está em alta, a questão toda do feminicídio, sabe? E o partido, o PDT é um essa partido fiasqueira que estão fazendo aqui, né? Que nunca vi matarem tanta mulher, é um troço absurdo, né? Então tem a questão do PDT, o apoio desses partidos da esquerda, do PT, enfim, do PSB, todos que já estão com ele, dão uma condição muito boa de ela ter igualdade de tempo e horário na televisão, que sozinha ela não ia ter. Sozinha ela isso conta bastante, né? Isso conta bastante, porque daí tu começa a ter condições de fazer um enfrentamento à mesma altura, né? Senão, imagina, só o PDT ia ser como se fosse o Propaganda Enéas, né? Meu nome é Juliana Brizola e passou. Né? Então agora com isso dá essa... Eu não me recordo da última vez que um candidato do PDT ao governo do estado teve tanta estrutura de tempo de TV, enfim, de conjuntura de número de deputados, como agora a Juliana vai ter. Pode dizer que eu acho que foi o Colares quando se elegeu aquela vez, nos anos 90, lá nesses anos 90. Porque de lá para cá não teve mesmo, né? O PDT acabou, inclusive, se encolhendo um pouco durante um tempo, né? Vieira da Cunha, teve um outro que concorreu também, agora não vou lembrar. O Jairo concorreu também. O Jairo concorreu, sempre em condições de menos estrutura, e menos tamanho, né? Mas é um partido consolidado no interior, claro. Então a candidatura do partido, tenho certeza que no interior vai crescer. Como tu falaste, né? Com o nome Brizola ainda junto, ajuda a levantar. Lembrando que esse episódio tem o apoio aqui da Six, que nos empresta o nosso estúdio aqui para gravação. A Prefeitura de Canoas está acontecendo, está avançando, e Canoas segue avançando também na proteção contra cheias, com obras em andamento que já mostram resultados importantes do trabalho da Prefeitura em diferentes regiões da cidade. Os trabalhos nos diques de Niterói, Mato Grande, Matias Velho e Rio Branco já avançaram significativamente, reforçando a segurança de áreas estratégicas. Ao mesmo tempo, o Muro da Cassol está em fase de conclusão e deve ser a primeira grande obra de proteção contra cheias entregue no Rio Grande do Sul desde a enchente de 2024. É um conjunto de ações que fortalece a cidade, aumenta a capacidade de resposta diante de eventos extremos e traz mais tranquilidade para quem vive nos bairros mais atingidos. E quem quiser acompanhar de perto cada avanço pode acessar o portal da reconstrução pelo endereço reconstrução.canoas.rs.gov.br e conferir o andamento das obras em tempo real. Está acontecendo, está avançando, Canoas segue em frente. Juliano, obrigado por ter vindo aí conversar com a gente um pouco. Meu querido, foi um prazer te ver. Igualmente, um prazer estar aqui. Disposição sempre que tu quiser voltar, a casa está aberta. Muito obrigado e assistam o programa. Assistam.